Olá, segundo ano, bom dia, boa tarde para vocês. Bem-vindos a mais um dia de aulas online desta semana. Estamos na quinta-feira, 7 de janeiro de 2021 e a nossa primeira aula de hoje será de História. Eu peço que você pegue seu livro de História, pois temos um assunto no livrinho para estudarmos hoje, que é o nosso último assunto. Peguem, por favor, também o estojo de vocês e a correção da atividade que foi de casa. Na aula passada, nós faremos a correção agora. Faremos alguns comentários. Ok, turma? Nossa última aula de história foi no dia 17 de dezembro, onde nós conversamos sobre aquele assunto bem interessante, onde vimos algumas coisas legais sobre antigamente as pessoas trabalhavam em quê? Esse foi o nosso assunto. Vimos profissões antigas, algumas profissões que hoje em dia não existem mais e algumas que são bem raras de serem encontradas. Nós vimos uma lista de várias profissões, eu mostrei fotos também para vocês. E a última tarefa de casa que passei foi exatamente na página 137. Eu recebi de poucos alunos a foto dessa tarefa e já peço que você mande para mim. Caso você não tenha enviado ainda, mande, pois eu quero fazer a correção, certo? Eu vou olhar daqui e dar algumas orientações. Foi na página 137. Eu peço então que todos agora abram o livro de vocês de história nessa página. Vamos começar? Foi apenas uma questão onde dizia o seguinte: desenhe uma profissão antiga que você conheça e outra atual. Explique o desenho e a diferença entre elas. Aqui está pedindo que vocês desenhem dois tipos de profissões diferentes, uma antiga e uma que seja atual. Só que você precisa explicar quais são as diferenças entre essas duas profissões. Se você quiser colocar, inclusive, até semelhanças também, caso sejam profissões semelhantes ou uma modernização dessa profissão mais atual. Combinado, gente? Então, você vai precisar fazer o desenho, explicar aqui embaixo. Observem que tem aqui abaixo algumas linhas e são nessas linhas que vocês explicarão o que foi que você desenhou e também as diferenças entre essas duas profissões. Certo, turma? Não deixem de mandar a foto dessa tarefa. Eu recebi de poucos alunos. Estou sentindo falta de muitos alunos mandarem a foto das suas atividades. Só alguns que estão mandando. E eu peço já que você mande a sua também, certo? O assunto que nós traremos hoje fala também sobre trabalho. Só que é um tipo de trabalho que não deveria existir. Mas como assim? Todos os trabalhos são importantes, todas as profissões são importantes e essenciais. Cada uma delas existe onde esse profissional executa as suas funções em prol de uma empresa, de benefício, de fins lucrativos ou não, mas todas as profissões elas são importantes. Imagina se não existissem mais os garis, por exemplo, aquelas pessoas que fazem recolher o lixo das nossas casas. Imagina a quantidade de lixo que não teria nas nossas portas. Pois é, imagina só se não existissem mais médicos. Como cuidar dos doentes? E ainda mais em tempos de pandemia que nós estamos, com essa proliferação desse vírus, as aglomerações continuam, o vírus continua se espalhando e contagiando muita gente. Vocês devem ter percebido que na televisão, na internet, tem muitas informações sobre as aglomerações que estão acontecendo, especialmente nas praias, bares e restaurantes. E com essas aglomerações vão acontecer o quê? O vírus vai se espalhar, pois, como vocês sabem, ele é um inimigo invisível. Não tem como saber onde está o vírus. Por isso que precisam os cuidados de manter o distanciamento e a higienização das mãos e também um dos mais importantes, que é o uso da máscara. Vemos muitas pessoas indo para diversos lugares, entrando em contato com as pessoas muito próximas, sem o uso da máscara. Isso tem que ser uma consciência nossa, pois o vírus está por aí.
É claro que andar na rua, debaixo do sol forte, com máscara, realmente é bem incômodo. Quem já andou na rua assim sabe como é incômodo com as altas temperaturas que estamos agora no verão. Mas quanto mais usarmos a máscara, menor será o contágio, tanto através de um espirro quanto gotículas de saliva. Mas por que eu estou falando tudo isso? Pois se esses profissionais não existissem, como é que cuidariam dos doentes? Então, todas as profissões, elas são importantes. E tem algumas profissões que são tão essenciais que se elas não existissem hoje, imagina só como seria bem complicada a nossa vida. Pois é, por isso, cada profissional é muito importante desempenhando a sua função. Mas hoje nós vamos conversar sobre o trabalho infantil, que atualmente, em pleno século XXI que nós estamos, no ano de 2021, ainda existem crianças em situação de rua e que trabalham em vez de estarem no lugar certo para elas. Vamos ler agora o texto que se encontra na página 138. Eu gostaria de fazer a leitura com vocês. Tem também a continuação do texto na página 139. Algumas questões para responder e eu já direi quais são de casa e de classe também, certo? Vamos começar. Página 138. O trabalho infantil. Crianças se arriscam em sinais de trânsito de Maceió por um trocado. Muitas delas trabalham sob vigilância à distância dos pais. Exploração do trabalho infantil é crime previsto na legislação federal. Elas deveriam estar na escola, mas estão nos principais cruzamentos e ruas de Maceió. Isso aqui foi uma matéria exibida na internet através de um site de notícias. E neste site vocês podem encontrar, inclusive, até o endereço aqui embaixo. Está dizendo direitinho qual foi o acesso, qual foi o site. Se vocês até buscarem na internet e digitar ao menos uma parte desse endereço, vocês encontrarão este link. E aí vocês vão ler toda a matéria. E aqui está informando que nas ruas de Maceió, não só de Maceió, a gente sabe que existe em todo mundo, mas essa matéria falou especialmente da cidade de Maceió, que fica em Alagoas, aqui no Nordeste, exatamente. E o que é que acontece lá? Muitas crianças estão trabalhando no sinal de trânsito, vendendo diversas coisas que a gente já vai ver quais são. E aí essas crianças estão trabalhando à distância, os pais estão olhando, seja o pai, seja a mãe, seja quem tiver, até um irmão mais velho, observando a criança de longe. Para qualquer coisa que acontecer, a pessoa vai lá intervir. Mas em vez de essas crianças estarem no lugar adequado para elas, que é na escola, exatamente. O lugar certo da criança estar é na escola para que ela possa garantir um futuro. Estudando, vai se profissionalizar, vai escolher a profissão que essa criança quer ter e futuramente ela será um profissional sucedido naquilo que ela quiser, naquilo que ela escolheu para a vida dela. Continuando o texto. Algumas vendem doces, outras limpam vidros de carros ou fazem malabarismos com bolinhas. E tem ainda as que se arriscam brincando com fogo. Vejam que perigo! Essas crianças estão nos sinais de trânsito. Na hora que o sinal fecha para os carros, elas ficam lá geralmente nos cruzamentos das avenidas, das ruas, onde passam muitos carros, onde tem um fluxo de veículos bem intenso. E elas esperam lá o sinal fechar, seja por 30 segundos, 1 minuto, e vão lá oferecer os seus produtos, seja doces, seja também, aqui está dizendo, fazer malabarismos com bolinhas. Elas começam lá jogando as bolinhas em troca de algumas moedas, de umas simples moedas. Ou então elas fazem aqui também limpar vidro dos carros. É muito comum, inclusive aqui no Recife, ver crianças em situação assim. Crianças que nem sequer completaram 10 anos. Às vezes com 8, com 9 anos, com 7, estão lá no sinal vendendo doces porque estão numa situação bem difícil, o que não deveria existir, pois a legislação aqui no Brasil, ela informa, está lá na lei,
que toda criança tem os direitos de educação, de lazer, de moradia, de assistência médica, de tudo que seja adequado e importante para a vida de uma criança. Mas, infelizmente, essas leis não são cumpridas. Existem situações e situações. É claro que tem pessoas que preferem continuar em situação de rua, aí já é um caso à parte. Mas tem aqueles casos de crianças que estão sendo negligenciadas, não estão recebendo os devidos cuidados, estão sendo exploradas pelos pais e para que tragam dinheiro para casa. É uma situação bem complicada, então existem casos e casos. Mas a criança não deve trabalhar, a criança deve estudar para que essa situação dela possa mudar. Imagina se isso se repete, essa criança cresce, terá os filhos dela e vai colocar os filhos dessa mesma exposição. E isso vai se repetindo, se repetindo. E se isso não se encerra, cada geração que for passando, mais crianças nas ruas. E o local adequado para uma criança estar, como vocês já sabem, é na escola. Continuando. As crianças, muitas ainda bem pequenas, não carregam lápis e papel. Nas mãos, rodo e uma garrafa com água e sabão. O objetivo é chamar a atenção dos motoristas e ganhar um trocado. As crianças de rua da capital ficam atentas a cada sinal vermelho e se arriscam entre um carro e outro, vítimas da desigualdade social. Desigualdade social existe em todo o nosso país. Cada região existem pessoas que estão em situação bem difícil, que não podem estudar, que não podem nem sequer comprar um caderno, um lápis, não vão à escola, ou a escola fica muito longe da casa, onde a criança precisa andar por quilômetros. Tem algumas crianças que precisam pegar barco, porque elas moram em regiões onde tem muito rio, especialmente na região norte. Tem crianças que moram muito distante, ou aquelas que moram bem no interior, bem distante da cidade, e aí elas precisam pegar conduções, seja de cavalo, de carroça, ou ônibus escolar, que muitos estão também em situação bem precária, para que elas possam ir à escola, e não são todas que conseguem acompanhar. E agora, nesses tempos de pandemia, em que as aulas foram todas online, vocês acham que todas essas crianças tiveram acesso às aulas online como vocês estão tendo agora? Vocês acham que todas elas têm um celular bom, uma internet, um computador bom que seja acessível para ela assistir às aulas online? Pare para pensar um pouquinho. Será que todas as crianças do Brasil, seja de escola da rede privada ou da rede pública, tiveram acesso ao ensino à distância como vocês estão tendo? É um momento para nós refletirmos. Eu gostaria que essa atividade agora nós fizéssemos como atividade para a classe, certo? Tem aqui duas questões que são respostas pessoais. Eu darei apenas o direcionamento e você colocará a sua opinião. Depois tem mais um pouco de texto para lermos na página 139, certo? Aqui está dizendo o seguinte: na sua opinião, onde essas crianças da matéria deveriam estar? Dessa matéria que nós lemos agora, falando sobre a cidade de Maceió e as crianças que estão trabalhando na rua. Você acha que essas crianças deveriam estar onde? Em qual local? Eu acredito que vocês vão dizer para mim na escola, e é o que você escreverá nessa primeira pergunta. Começando com letra maiúscula, começo de resposta, letra maiúscula, e quando encerrar a resposta precisa colocar o ponto final, certo? Escrevam na escola. Se você quiser acrescentar algo, vírgula, e você completa, certo? Tranquilamente. A próxima questão diz o seguinte: você acha que elas são felizes e têm as mesmas oportunidades que você? Você acha que essas crianças são felizes? Sim ou não? Se você colocar não, coloque não, vírgula, e completa a sua resposta. Se você colocar sim, escreva a palavra sim, vírgula, e completa a sua resposta. Suponhamos que você tenha dito não, que essas crianças não são felizes. Você acha que essas crianças têm as mesmas oportunidades que você está agora
em casa, no seu conforto, no seu quarto, na sala, com uma TV enorme assistindo a aula, ou no computador, ou mesmo no celular, com acesso à internet, você acha que essas crianças estão tendo essa mesma oportunidade que você agora? É o que você completará. Você explicará qual é o motivo. Se for necessário, peça ajuda de sua família para completar a resposta, certo? Mas, como é uma resposta pessoal, aí eu deixo a critério de cada um responder de acordo com a sua opinião. Ok, turma? Muito bem. Assim que vocês acabarem de responder essa segunda, tem a continuação do texto na página 139. Agora, na 139, está escrito assim: se você pudesse escrever uma cartinha como ato de defesa dos direitos dessas crianças, o que você diria? Escreva nas linhas abaixo. Isso aqui ficará como atividade para casa, certo? Você responderá, vai enviar para minha foto e eu farei a correção, tudo bem? Vamos continuar o texto. As crianças que você viu na matéria da página anterior estão fazendo algo que não é permitido de maneira nenhuma para elas: trabalhar. O trabalho infantil ainda é uma dura realidade para todos nós. A criança que trabalha, infelizmente, estão privadas de serem protegidas. Quando aqui fala estão privadas, isso quer dizer que uma criança que trabalha, ela está sem proteção, porque ela está se arriscando na rua. Ela pode vir um carro, uma moto e acabar batendo na criança, a criança pode cair, a criança pode se machucar, então ela está deixando de ser protegida por causa desse risco que ela está correndo trabalhando nas ruas. Outra coisa, brincar, praticar esportes e divertir-se, onde todas as crianças têm esse direito também, tanto de brincar quanto praticar esporte e se divertir. Afinal, vocês crianças amam brincar e a brincadeira faz parte da infância. E as crianças que estão trabalhando, elas estão sendo privadas disso. Isso não está acontecendo na vida delas, infelizmente. Outra coisa também, viver em um ambiente agradável e propício ao seu desenvolvimento. Viver, então, com uma família em harmonia para que essa criança possa se desenvolver bem, possa aprender boas maneiras, receber a educação adequada, carinho, respeito da família, e as crianças que estão nessa situação também estão sendo privadas disso. Assim como terem acesso a uma educação de qualidade. Vocês agora estão tendo acesso à educação e as crianças que estão nas ruas não estão tendo as mesmas oportunidades que você. Isso é uma realidade que acontece sim no nosso país em várias regiões. Isso acontece com muita frequência, infelizmente. Para a atividade de casa, também vocês farão a página 140 e 141. Já anote a atividade de casa. Será 139, que é aquela perguntinha que tem aqui em cima, 140 e 141 como atividade para casa, certo? Passem a página agora na 141, vamos para 142, atividade de classe. Você já pode, inclusive, aqui acima escrever a palavra classe, pois faremos agora, certo? Muito bem. Você agora vai responder comigo a partir do quinto quesito. Desenhe um sorriso, um rostinho com um sorriso, para a cena em que o direito da criança está sendo garantido e aquele emoji triste para aquela em que o direito da criança está sendo violado. Aquele direito que não está sendo cumprido para essa criança. Primeira parte. Observem que aqui no primeiro desenho, esse primeiro desenho, o que é que acontece nesta cena? Vocês estão vendo que tem um carro parado no sinal e a criança está o quê? Com um caixote, tem uma corda pendurada no pescoço dela. E nesse caixote deve ter doces ou outra coisa que a criança está oferecendo para essa pessoa que está no carro. O que é que está acontecendo aqui? Ela está trabalhando na rua. Isso aí, esse direito que a criança tem, está sendo cumprido ou está sendo violado? Que é o direito que a criança tem de estar na escola. Está sendo violado. Isso mesmo. Você vai desenhar, então, um emoji triste, com a boca assim,
para baixo, certo? Embaixo, aqui embaixo, nesta segunda cena, tem uma criança que está numa sala de aula com papel e está estudando. E o que é que acontece? Esse direito da criança está sendo garantido? Sim ou não? Sim, você vai desenhar então um emoji feliz, sorridente, nesse quadradinho branco, aí no cantinho, aqui no cantinho. Tem esse quadradinho aqui no cantinho, tem esse, você vai desenhar aqui o triste e aqui nesse cantinho o feliz. Próximo desenho, tem uma menina aqui nesse cantinho, desse lado direito. Ela está com uma folha de papel, desenhando, riscando. Esse direito da criança está sendo cumprido ou violado? Está sendo cumprido. Você vai desenhar, então, um rostinho aqui, um emoji feliz. E o último, tem esse menino aqui, tem aqui um céu azul tão bonito. Mas olhem a situação desta criança. Roupas rasgadas, o menino está sujo, está triste. O que é que acontece? Esse direito dessa criança está sendo violado. Você vai desenhar, então, um rostinho triste. Sexta questão, você precisará de 2 lápis de cor. Peguem a cor vermelha e a cor verde de qualquer tonalidade de verde, tanto escuro quanto claro. Aqui não está informando que é escuro ou claro, então pode ser qualquer tonalidade. Peguem aí do estojinho de vocês essas 2 cores. Sexta questão. Na imagem abaixo existem algumas crianças. Elas estão praticando ações diferentes. Circule de verde a criança que está praticando a ação permitida. Vamos começar por essa. A ação que é permitida, você vai circular a criança de verde. Tem 3 crianças nessa cena. Observem o desenho. Qual dessas crianças está tendo o seu direito garantido? Quais delas? Tem aqui 3 crianças. Tem uma próximo do carro, tem outra em cima da faixa de pedestre e tem outra aqui na calçada. A criança que está tendo o seu direito garantido é a criança que está com a mochila nas costas e está atravessando a avenida na faixa de pedestre. Você vai pegar o seu lápis verde e vai circular essa criança, entenderam? Faça um círculo ao redor deste desenho, somente da criança, tá? Não é o desenho completo, somente dessa criança. Depois que vocês fizerem isso, você vai pegar o vermelho e circular as que estão praticando ações que não são permitidas por lei, quando o direito dessa criança está sendo violado. Vocês observam que tem uma criança vendendo aqui, ela está limpando os vidros dos carros. Você vai fazer um círculo nessa criança de vermelho. E a outra que está vendendo aqui na calçada também. Tem uma criança na calçada. Façam um círculo vermelho ao redor destas 2 crianças, certo? E aí vem uma perguntinha aqui abaixo, vem um anunciado. De acordo com as cores, escreva o que você circulou no lugar adequado. Cor vermelha. O que é que está acontecendo? A criança está fazendo o quê? Limpando os vidros dos carros. É o que você vai escrever. É a ação que a criança está fazendo. E depois, criança trabalhando como vendedor. Ou então, criança vendendo doces. Ou criança vendendo produtos. Qualquer uma dessas frases vocês podem escrever. Nessa primeira, onde tem cor vermelha. É a ação que essas 2 crianças estão fazendo. E logo abaixo tem aí cor verde. O que é que está acontecendo? Essa criança está indo à escola, pois ela está de mochila nas costas. Então, a criança está indo à escola. É o que você vai escrever embaixo, onde tem a cor verde, certo? Muito bem. Agora que já terminaram a página 142, vamos fazer a 143. Sétimo quesito, observe a figura e responda às perguntas. Letra A, o que você acha que a criança está fazendo? Observe essa figurinha daqui. Olhem direitinho, a criança está fazendo o quê? Ela está limpando os sapatos, engraxando o sapato dessa pessoa.
É o que você vai responder na letra A, engraxando os sapatos do senhor que está sentado no banco. Ponto. Podem colocar sim outras palavras, desde que não fuja do contexto, certo? Você pode colocar a criança está limpando os sapatos, a criança está engraxando os sapatos. Ponto. Pode ser só isso também. Na letra B, você concorda que uma criança trabalhe? Por quê? Sim ou não? Você concorda que as crianças trabalhem, mas não é esse trabalho de ajudar na casa, não. Não é esse tipo de trabalho que a gente fala. É trabalho de vender, de limpar. É isso que a gente está falando. Limpar vidro de carro, se arriscar nas ruas, vendendo doces para os motoristas que estão passando, fazendo malabarismo. É esse tipo de trabalho que a gente está falando. Colaborar em casa é outra situação. Você estará ajudando sua família, pois todo mundo quer viver num lugar limpo, um ambiente limpo e arrumado. Então, vocês, crianças, também têm que colaborar em casa, ajudando nas tarefas que são adequadas para a idade de vocês, seja colocando os pratos na mesa, ou colocando na pia, ou até lavando, que alguns já lavam, que eu sei, ou ajudando a varrer a casa, limpando o seu quarto, organizando a casa. Vocês também podem ajudar a regar as plantas, a olhar os animais, colocar água para os animais, ração para os animais que vocês tenham. Isso aí é colaborar em casa, não é esse tipo de trabalho que a gente está falando. São os trabalhos que as crianças fazem na rua, que é diferente, tá? Você concorda que a criança trabalhe? Sim ou não? Você colocará, eu acredito que todos colocarão não, vírgula, e por quê? Porque o local adequado da criança estar é na escola. Vocês podem colocar esta resposta ou outra, à vontade. Na letra C, o que as crianças devem fazer para, no futuro, serem bons profissionais? O que é que a criança deve fazer para ser um bom profissional no futuro? Primeira coisa é o que você já está fazendo agora, é estudar, exatamente. É o que você colocará na letra C ou outra resposta, de acordo com a sua opinião também, certo? No oitavo, complete a frase com os direitos da criança. Toda criança tem direito a quê? Eu já falei alguns antes. Educação, moradia, alimentação, cuidado, respeito e carinho. São alguns direitos que vocês, crianças, têm, certo? Vocês vão completar essa frase. Cada palavrinha vai ficar numa linha diferente. Observe que elas estão separadas por vírgula, certo? Coloquem as palavras, cada uma em um tracinho diferente. Nono quesito. Complete as frases de acordo com a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Frequentar uma escola, faltar às aulas ou atendidas nos hospitais. Letra A. Todas as crianças precisam ser atendidas nos hospitais. Sim, é um direito que toda criança tem de ser atendida. Letra B. Nenhuma criança deve faltar às aulas, exatamente. Nenhuma criança deve faltar às aulas, não, porque ela vai perder o assunto, aí vai ficar mais difícil dela poder acompanhar o ritmo que a turma está. Mas existem situações em que a criança precisa faltar. O ideal é que ela não falte, para que ela não perca os assuntos dados. Aí vocês vão completar, certo? Letra C. Todas as crianças precisam frequentar uma escola, é o que você vai completar. Neste caso, quando vocês estão completando uma frase, você não vai começar a resposta com letra maiúscula, certo? Você está completando uma frase, não é começo de frase. É diferente. Depois que vocês acabarem, virem a página agora. 144. Décimo, marque um X nas frases que completam o sentido da expressão. Temos direito a. E tem algumas alternativas. Ir à escola. Sim ou não? Sim, marque um X. Comprar tudo o que eu quero. Sim ou não? Não, claro que não. Ganhar todos os presentes que eu quiser. Também não, isso não é direito da criança. A criança sim pode brincar, pode ganhar seus presentes, mas ganhar tudo o que ela quer, não. Tudo é muita coisa. Imagine tudo, tudo, tudo. Tudo quer dizer tudo mesmo, o mundo inteiro. Então, não, isso não é direito. Aprender a ler e escrever? Sim, marque um X. Vocês marcaram na primeira e na última alternativas. E o 11º,
Acompanhe a leitura da Declaração Universal dos Direitos da Criança. Para você, qual é o direito mais importante? Faça um desenho sobre ele. Direitos da criança. Toda criança tem direito a possuir os mesmos direitos, não importando cor, sexo, língua ou religião, a proteção e as oportunidades para se desenvolver de forma saudável. Há um nome e uma nacionalidade, a ter cuidados especiais como alimentação, moradia, lazer e serviços médicos. A educação e aos cuidados especiais, a crescer com o amparo e a responsabilidade de seus pais, em ambiente de afeto, amor, compreensão e segurança. A frequentar a escola, a ser a primeira a receber proteção, auxílio e socorro em todas as circunstâncias, a ser protegida contra abandono e crueldade e a exploração, a proteção contra o preconceito e discriminação. Você vai escolher qualquer um desses direitos e fazer um desenho ao lado nesse espaço, certo? Eu sugiro que você sublinhe, passe um traço embaixo do direito que você escolheu, pois na hora que você mandar a foto eu já saberei qual é, entenderam? Ou até mesmo escrever aqui no finalzinho desse quadro. Combinado, turma? Nossa aula de história vai encerrar por aqui. Responda a atividade de casa e não deixe de compartilhar a foto que eu estou aguardando para as correções. A gente se vê já já na nossa próxima aula. Beijo, segundo ano. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.